Vamos fazer agora a demonstração, tá, da propriedade P da proposição P do livro 1, proposição 47. A demonstração de Euclides para o teorema de Pitágoras, né, onde o teorema é esse. Vamos provar aqui, pelo método de Euclides, que c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, tá? A demonstração de Euclides, já adiantando, ela é geométrica, né? Faz uso aí de uma relação da geometria aí. O nosso problema é esse aqui. A figura como base é essa. Primeiro a gente tem um triângulo retângulo ABC, então um triângulo retângulo ABC, certo? E a partir dele é que a gente vai fazer a demonstração dessa relação, fazendo algumas projeções. Quais são as projeções que estão sendo feitas aqui, ó? Nós temos esse retângulo, né? Esse quadrado, ó. Quadrado BCFG. Então eu já vou escrever aqui lado B, lado B. Esse B aqui é como se fosse o lado de baixo aqui do triângulo retângulo. Esse aqui, né, é a lateral aqui do triângulo retângulo, que eu vou chamar de A. Então ali vai ser A. Consequentemente aqui vai ser o C. Então a gente tem esse quadrado, tem esse primeiro quadrado, tem esse outro quadrado, né, aqui, ó, formado aqui. E temos esse quadrado maior, certo? Cada quadrado desse é formado com a medida de cada lado respectivo aqui do triângulo retângulo. Vamos supor que as medidas aqui é a mesma medida C. As medidas aqui é a mesma medida B. A medida aqui desse lado é a mesma medida aqui também, ó. Então aqui vai ser A e A. Essas são as primeiras informações iniciais. Agora, como a gente vai, a partir dessas figuras, né, vamos supor assim, projeções, a partir dos lados desse triângulo retângulo, a gente vai provar que essa igualdade ela é válida, né, é verdadeira. Primeiro, vamos analisar, né, vamos fixar aqui no triângulo, né, no triângulo JAB. Esse é o primeiro triângulo, pode ver aqui o triângulo JAB. E temos também o triângulo ACD, ó. Triângulo A, o vértice aqui, o A, C e D. Vamos focar somente nesses triângulos. As outras linhas a gente vai explicar no decorrer da demonstração. Então, vamos desmembrar nessas figuras para a gente poder entender melhor, né? Porque estão todas misturadas as linhas, então a gente vai desmembrar essas figuras. A primeira é em relação a esse triângulo JAB, né? Vamos entender ele primeiro aqui. A gente vê que a medida JA, né, ela é igual à medida AC, certo? Ó, a medida AB, né? A medida AB aqui desse lado do triângulo JAB é igual à medida C aqui, ó, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, certo? Então, só para deixar em destaque aqui, o triângulo ABC. Só para deixar em destaque aqui o triângulo ABC, que é o triângulo referência. Então, recapitulando aqui, essa medida AB, né, ela é igual à medida C aqui da hipotenusa, que a gente chama de hipotenusa. Agora, a gente precisa calcular, né, essa área, certo? E para isso vamos desmembrar essas figuras aí. Vamos desenhar o quadrado JACH, ó, desenhar o quadrado JA. O H aqui, C, o J e o A.
Agora a gente vai desenhar o triângulo retângulo novamente. Esse triângulo ele se estende para cá, né? Que é a medida CB. Gente, eu vou fazer assim mesmo, tá? Para ser mais rápido, tá? Porque se for para ficar desenhando na régua vai demorar muito. Então é B, né? Aqui é a medida C, certo? Eu não vou desenhar essa parte de baixo aqui porque, como tá a figura de lado a lado, dá pra gente visualizar direito aqui. Então a gente desmembrou, ó. Agora falta só fazer essa parte aqui J, né, do J ao B. Olha só. Na medida JA, né? Temos essa medida aqui. E os triângulos JAB. O triângulo JAB. Agora, como é que eu faço para calcular a área desse triângulo, né? Aí a gente vai precisar relembrar uma definiçãozinha. A gente tem uma reta, duas retas paralelas. Eu tenho um triângulo nessa reta. Um triângulo K, né? M e N. Os vértices dele. Se eu pegar o vértice K e ficar alterando aqui nessa reta, nos pontos aqui dessa reta que é paralela, né? Colocar um R e um S aqui, R paralela a S. Se eu ficar alterando esse vértice, né, mudando ele aqui de posição, seguindo a mesmo ponto da reta R, eu não vou alterar a área dessa figura, certo? Se eu pegar qualquer ponto aqui embaixo, qualquer vértice aqui embaixo, e eu alterar ele para a esquerda, para a direita, para dentro, para fora, aí sim eu vou alterar a área da figura. Agora que a gente precisa entender como é que esse triângulo JAB está formado entre duas retas paralelas, né? A gente vê que aqui tem o segmento JA, ó. Então eu vou escrever aqui o segmento JA, ele é paralelo ao segmento HC, ó. Então ele é paralelo ao segmento HC. Se eu fizer a projeção, né, de P, ó, que é o vértice aqui do triângulo, se eu fizer a projeção de B até C, não vai alterar a área da figura JAB. Então, olha só, a área do triângulo JAB é igual à área do triângulo JAC. Porque se eu projetar B, puxar B até C, vai ficar o triângulo, né, JAC. Então essas áreas elas vão ser iguais por essa definição aqui, tá? Porque tanto o segmento JA ele é paralelo ao segmento HC. Beleza. Agora vamos calcular essa área. Já que eu sei que elas são iguais, eu posso calcular. Então a área, ó, vou fazer maior aqui. A área do triângulo JA, que é um A, JAC é igual. A gente precisa da base, né? Então a base é o segmento JA vezes a altura. A altura aqui a gente sabe já que é o segmento OAC. Então, segmento AC dividido por 2. Isso é igual, lembrando aí que cada lado desse é igual a A, já que é um quadrado. Então eu posso concluir que aqui é A vezes A dividido por 2. Isso é igual a A ao quadrado dividido por 2. Bom, essa é a primeira parte. A gente calcular a área dessa figura aqui, ó. Tá?
do triângulo JAB. Triângulo JAB. Agora, em relação ao triângulo ACD, ó, a gente precisa calcular a área do triângulo ACD, certo? A gente precisa calcular essa área. Agora vamos fazer aqui uma outra projeção, que é em relação ao triângulo ACD. Vamos fazer um outro desenho. Tem que fazer esse mesmo aqui. Vamos fazer assim, vamos fazer ele em pé. Eu não vou fazer na mesma medida, tá? Só porque aqui para não pegar muito tempo. Então a gente tem aqui essa medida. Aqui é o vértice A, B, E e D. Equivale C. Agora vamos fazer aqui esse traçado, né? Então, esse traçado, a gente precisa calcular essa área. Vamos lembrar aqui, pessoal, olha só. Esse lado aqui vale 90 graus, certo? Ó, já que aqui é um quadrado. Esse ângulo aqui, ele vale alfa. Ele vai valer alfa. Então eu tenho, essa medida é 90 mais alfa, certo? Lembrem aqui, ó. Lembrem aqui que como aqui é um quadrado, as mesmas referências aqui, os mesmos vértices aqui, ó, esse triângulo também vai ser, esse retângulo, quer dizer, desculpa aí, esse retângulo também vai ter esse ângulo de 90 graus aqui. Vejam que aqui tem esse ângulo aqui, ó, que é o mesmo ângulo alfa, ó, é o mesmo ângulo alfa. Tem um ângulo de 90 graus aqui e tem um ângulo de 90 graus aqui, e aqui está o alfa. E ali está o alfa. Então, esse triângulo está compartilhando, né, com esse outro triângulo aqui, aqui o mesmo ângulo, ó, na questão das somas aqui, ó. Então, do triângulo triângulo ACD, né, do triângulo ACD, 90 mais alfa. Do triângulo JAB também é 90 mais alfa. Bom, agora a gente pode perceber que as medidas JA e AC são iguais, e ambas fazem parte dos dois triângulos. Então, eu tenho um lado que é igual ao outro lado e um ângulo alfa, né, que é igual ao outro ângulo alfa. Na verdade, pessoal, desculpa aí, não é ângulo alfa, tá? É a soma aqui, perdão, aqui, ó. Um ângulo 90 mais 90 mais alfa, que é igual a 90 mais alfa. Logo, esses ângulos aqui eles vão ser iguais. Com isso, eu posso concluir, ó, que eu tenho um lado igual ao outro lado dos dois triângulos e tenho o mesmo ângulo igual ao outro ângulo do outro triângulo. Vamos observar bem aqui que a medida AB ela é igual à medida AD. Ó, tanto a medida AB, né, do triângulo JAB, ela é igual à medida do triângulo do lado do triângulo ACD, né? Ó, ACD. Então a medida AD é igual a essas aqui. Então esses dois triângulos compartilham outra medida de lados, né, iguais. Então eles são congruentes, né? Pelo critério L, lado, ângulo, certo? Então ele tem dois lados iguais e um ângulo igual também, então eles são semelhantes. Com isso eu posso concluir que a área de um, né, vai ser igual à área de outro, correto? Agora,
só me resta calcular essa área do triângulo ACD, que é que a gente vai calcular aqui agora. A gente vai calcular a medida da área aqui do triângulo ACD. Vamos lembrar do mesmo procedimento que a gente fez aqui, ó. Vamos tentar observar onde esse triângulo aqui está escrito aqui entre duas retas paralelas, né? Vamos ver aqui quais os segmentos, né, que fazem com que isso aconteça. Olha só. Vejam que a medida, ó, AL, tá? AL, tá? Observe a medida AL. Tem um pontozinho aqui e tem um traçadozinho de reta aqui, ó. Que ele está partindo daqui, passa por aqui até o ponto C, ó. Então, esse lado aqui é paralelo ao lado AD. Então eu posso supor aqui que esse triângulo ACD está entre essas duas segmentos de retas aqui, ó. C até esse ponto e A até D. Vamos colocar mais um ponto aqui. Ponto I. Então olha só, aqui tem um segmento, né? Vou colocar aqui para ficar melhor, o segmento AD paralelo ao segmento CI. Ó, esse segmento é paralelo a esse segmento aqui. Se esse triângulo está dentro aqui, entre as duas, formado entre as duas retas paralelas, então eu posso aplicar essa definição. Agora, quem seria a altura, né? Como é que eu vou achar a altura desse triângulo? Eu teria que projetar o C até o L. Então, a altura desse triângulo vai ficar AL. Vamos calcular a área, né? A área do triângulo ACD é igual à medida da base, né? Que é AD, segmento AD vezes a altura, que é o segmento AL, dividido por 2. Agora vejam, né, que a área desse triângulo, né, ó, a área desse triângulo, que ACD é igual à área do triângulo JAB. Certo? Foi o que a gente acabou de definir aqui, ó. Que esses triângulos são semelhantes, né? Pelo critério lado, ângulo. Se eles são semelhantes, né? E as medidas dos lados deles são iguais, né? E o mesmo ângulo, então a área dele também vai ser, as áreas deles vão ser correspondentes, vão ser iguais. Então eu posso concluir que a área desse triângulo é igual à área do triângulo JAB, que é igual a ao quadrado sobre 2. Ó. Agora a gente tem aqui, ó, temos esse quadrado onde o ponto aqui é A, aqui é L e aqui é D. E aqui é o retângulo assim que forma, né? Do segmento, desse segmento, que vai de C até I. E aqui a gente tem um triângulo, que a gente acabou de encontrar a área dele, que é o triângulo ADL, que a gente pode considerar, né, que é a área do triângulo ACD é igual à área do triângulo ADL. Isso é igual a ao quadrado sobre 2. Bom, se a área do triângulo, né, desse primeiro triângulo que a gente calculou aqui, ó, JAB, se a área desse triângulo JAB é igual ao quadrado, né, e a área desse triângulo também aqui, ó, que é a mesma área,
desse triângulo aqui, ó, do triângulo ACD, se elas são iguais, ó, então eu posso concluir que a área, essa área, se eu somar a área, essas duas áreas, eu vou ter A ao quadrado, certo? Porque eu teria duas, né, duas vezes A ao quadrado sobre 2, já que são duas áreas iguais. Então eu cortaria o 2 e seria igual a A ao quadrado. Como esse pedacinho aqui, ó, corresponde à metade, né? Esse triângulo, a área desse triângulo corresponde à metade da área desse retângulo total aqui, ó. Então eu posso concluir que essa área, né, A ao quadrado, é igual a essa área desse retângulo. Então vamos escrever aqui, porque aqui a área é A ao quadrado. Olha só, esse pedacinho vale A ao quadrado, que é o mesmo valor daqui, ó. Aqui também vale A ao quadrado, já que as medidas aqui todas valem A. Certo? Então, eu acabei de mostrar aqui que a área desse retângulo, ó, desse retângulozinho pequeno, vale A ao quadrado, que é igual à área desse quadrado aqui, ó.